Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi, hoje na Semana dos Namorados, não é? Então eu estou compartilhando com você mais esse episódio e hoje falando de um tema que é, vamos dizer assim, um tabu para algumas pessoas ainda, mas que a gente tem que encarar, que é a tal da traição. Nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre homem e mulher, nos relacionamentos homossexuais, por que não? Também há a traição o tempo todo, não é assim? E eu recebi recentemente um e-mail de uma líder me relatando, né, que ela está com 2 filhos, uma criança de 2 anos e uma de 4, e já havia sofrido a questão da traição do marido quando tinha ainda um filho, e aí ela acabou perdoando ele, deixando isso por isso mesmo, e agora está com 2 filhos e descobriu que ele está traindo de novo. E aí ela me perguntava: como que eu faço? Eu pergunto para ele me nega tudo, eu tiro a limpo, eu saio do relacionamento, eu desisto, como que eu faço? E aí a primeira pergunta que eu fiz a ela, eu pergunto a você se você está passando por essa situação também, é se você trabalha, se você tem independência financeira do marido, da esposa, não é? Porque isso acontece com os homens também, às vezes eu conheço amigos meus que foram traídos, mas que dependem do dinheiro da parceira para se sustentar. Então eles ficam na relação. Não é? E a traição é uma das coisas que impacta muito no nosso elefante, no nosso emocional, porque ele fica indignado, ele fica irado, ele fica impotente, não é? E quando o nosso elefante fica perdido, ele nos tira do jogo, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue produzir, a gente não consegue andar para frente, a gente fica, né, ou querendo se vingar, ou querendo se culpar e assim por diante. Voltando então àquela líder que me escrevia, eu perguntei para ela se ela era independente financeiramente, se ela trabalhava, e ela me disse: não, eu não trabalho, eu realmente não tenho, eu dependo dele, né? Se eu quiser me separar, eu não sei, não tenho nem para onde ir, nenhum familiar poderia me abrigar. E esse é o grande tema, né, que atrapalha muito os relacionamentos e que ainda, especialmente na questão homem-mulher, que o homem se aproveita da dependência financeira da mulher para muitas vezes fazer o que quiser com ela, né? Traição, essa coisa toda, e a mulher tem que ficar quieta. E aí eu ficar quieta, então eu expliquei para ela, porque ela disse que está fazendo faculdade, o homem, o marido, paga a faculdade, pois então você vai ter que jogar um jogo diferente, já que você não consegue dizer para ele que para você a traição não serve, porque tem para algumas pessoas que serve, não é? Eu, por exemplo, tenho amigos meus que o casal, um não é trai o outro. Um é livre para lidar com outros relacionamentos e o outro também. E eu vou respeitar, cada um, não é? Mas nesse caso aqui, ela não estava aceitando isso, né, de ter um marido traindo ela, e ao mesmo tempo ela não tinha para onde correr, porque afinal de contas não trabalha, né? Então eu disse para ela que a primeira coisa que ela precisava fazer agora é construir seu futuro, construir um desenho de o que ela quer para ela, profissionalmente, pessoalmente, para o seu amor, se ela quer continuar vivendo com um homem que vai continuar traindo ela, ou se ela vai encarar e colocar na mesa isso para ele e dizer: olha, essa vida não me serve. E talvez ela vai precisar de um tempo para encarar essa situação, porque ela não tem para onde correr. Então eu recomendei a ela que busque a sua independência financeira, busque o seu emprego, busque o seu trabalho, busque empreender, busque criar uma carreira independente, ou seja, busque. No caso dela, já me disse, vai se formar na faculdade, está fazendo psicologia, quer construir uma carreira, depois então começa a procurar emprego na área de psicologia e já começa a construir isso, porque quanto antes você atacar essa situação, antes você vai estar lidando com ela. E aí com isso tu consegue lidar um pouquinho com mais amenidade, né? Vai amenizar um pouco mais a tua dor da traição, porque segundo ela, essa traição é contínua, ela continua, né? Bem, e aí entra uma situação que também muitas pessoas, em vez de encarar isso como uma verdade e desenhar um novo futuro, o que ficam fazendo? Indo atrás da vingança. Ou a vingança tipo eu vou trair também, ou a vingança no sentido de ficar desejando o mal ou fazendo o mal para as outras pessoas, até para o próprio parceiro, não é? E eu costumo dizer, e esse é um ditado popular, né, que a vingança é o veneno que você toma, esperando que eu morra.
que o traidor morra. Mas na verdade, quando você quer se vingar, o seu elefante ele fica lá com ódio, fica com raiva, fica remoendo aqui dentro, que torna isso uma doença, uma patologia. Tá? E aí isso vai te deixando o quê? Cada vez pior, daqui a pouco você adquire até uma doença física, né? Às vezes é uma gastrite, às vezes é uma enxaqueca, daqui a pouco se transforma até num câncer terminal. Então a vingança é o veneno que você toma, não tem que ter vingança, você tem que olhar para o teu jogo, olhar para frente e saber perdoar. E o perdão não é um perdão da boca para fora, o perdão é para você mesmo. Perdoar. Imagina nesse caso que tem um marido que tem 2 filhos e que essas 2 crianças vão crescer a vida inteira. E você vai ter que continuar olhando para esse pai dos teus filhos pelo resto da vida. Então vai ser fundamental que você saiba perdoar para poder conviver com ele ao longo dos aniversários, dos casamentos, de tudo que acontecer. Não é assim? E se você não tiver filho, por exemplo, com esse teu parceiro, fica um pouquinho mais fácil, mas de qualquer forma esqueça a vingança, perdoe esse passado, perdoe essa traição e siga a tua vida. Você pode até abrir mão do relacionamento, seguir a tua vida e nunca mais encontrar essa pessoa, mas se você tem filhos com ele, vai ser inevitável esses encontros, e vai ser inevitável você falar bem deles para os seus filhos. Então perdoar vai ser a melhor maneira de você conduzir a vida e buscar um novo futuro, uma nova vida a 2, uma nova etapa, não é? E com isso aprender, porque mesmo você sendo traída, mesmo você sendo traído, eu sempre digo que 50% da culpa é sua mesmo, 50%. Por quê? Ou porque você escolheu o parceiro errado e você escolheu, você não foi obrigado, né? Ou você deixou para trás, deixou passar algumas coisas que permitiram que esse parceiro tivesse que buscar em outro lugar. Então é também seu desafio refletir sobre quais são a sua parte nesse processo da traição, para que você não repita no próximo episódio, no próximo relacionamento. Valeu? Então essa é a minha dica hoje, para que você possa construir um novo futuro de felicidade, independente do parceiro ou parceira que está do teu lado, porque você tem que separar isso e buscar o que te faz feliz. E se para você não te faz feliz ser traído, busque um novo futuro, um novo caminho. Eu espero ter inspirado você, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta sobre relacionamentos, deixa aqui embaixo, que eu costumo ler todas e quem sabe vai se tornar o meu próximo episódio. Desejo para você uma semana de muito amor. Se você não tem ainda um relacionamento, construa um, porque o ser humano foi feito para viver gregado, junto. Desejo muita felicidade para você hoje e sempre. Te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.